Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós já tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho aqui sobre as questões preliminares e as questões prejudiciais. Então eu, num vídeo anterior, tracei com vocês a distinção entre uma questão preliminar e uma questão prejudicial. Hoje, pessoal, eu quero apontar aqui, de maneira rápida, a ideia da questão prejudicial relacionada ao instituto da coisa julgada, tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente vai estudar a coisa julgada em si, a gente detecta que aquela questão principal que a gente apresenta num determinado processo, que envolve o pedido que o autor formulou ali, ele é atingido por essa coisa julgada. Então, é essa questão principal que o juiz vai decidir, que ele vai resolver num determinado processo, é que faz coisa julgada numa determinada relação processual, né? Por isso que a gente aprende que é o dispositivo da sentença que transita em julgado, porque é lá que ele vai de fato julgar a pretensão do autor. Lá ele vai julgar o pedido do autor procedente, improcedente, e é nisso, envolvendo essa questão principal posta pela parte no processo, que incide a nossa coisa julgada. E o novo CPC, pessoal, ele vem estabelecer uma regra diferente da estabelecida pelo CPC passado. Porque o código, hoje, ele vem estabelecer que se a gente cumprir alguns requisitos colocados pela lei, a questão prejudicial, que não é o próprio mérito, mas que é importantíssima para a resolução daquele mérito, porque uma vez alegada e resolvida pelo juiz, ela vai direcionar o julgamento desse juiz. Ele vai para um lado ou ele vai para outro, dependendo da resolução da prejudicial. Então, a prejudicial não é o próprio mérito da causa, porque ela não é exatamente o pedido formulado pela parte, mas ela é uma questão extremamente importante para a resolução daquele mérito. Então, o novo CPC, gente, ele vem estabelecer hoje que, se cumprirmos alguns requisitos estabelecidos pela lei, essa questão prejudicial fará também coisa julgada. Então, a ideia é que, em regra, cumprindo esses requisitos, que eu vou falar rapidinho, a prejudicial vai ser alcançada também pela coisa julgada material. Isso é diferente do sistema passado, porque o sistema revogado dizia expressamente que as prejudiciais decididas incidentemente no processo não fariam coisa julgada material, não como regra. Para que ela fizesse coisa julgada material, essa questão prejudicial, a parte deveria promover a ação declaratória incidental, porque ela tornaria, por meio da declaratória incidental, aquela questão prejudicial como questão principal, e aí ela faria parte do dispositivo da sentença, fazendo coisa julgada material também de modo automático. Então, gente, antes, prejudicial decidida no curso do processo, não faria coisa julgada material, a menos que a parte pleiteasse, que ela fizesse, que ela pudesse compor ali o dispositivo da sentença, e a parte pleitearia essa questão propondo mesmo a ação declaratória incidental. O que é que fez o legislador do novo CPC? Tecnicamente, ele revoga a ação declaratória incidental, falo mais um pouquinho sobre isso já, estabelecendo que, se a gente cumprir esses requisitos estabelecidos pela lei, automaticamente essa questão prejudicial já vai fazer coisa julgada material, sem com que a parte precise pleitear, né? E quais são esses requisitos? Na realidade, eu me refiro ao artigo 503, parágrafo 1º, que estabelece assim, na verdade eu vou ler o 503 caput também, porque tem a ver, e aí a gente parte para o parágrafo 1º. Então, o artigo 503 diz assim: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, a coisa julgada, ela atinge aquilo que o autor de fato pediu, o mérito da causa, essa é a regra. Aí vem o parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa e incidentemente no processo C, ou seja, pessoal, cumprindo os requisitos que nós vamos ler agora,
A questão prejudicial, mesmo que decidida no curso da relação processual, independente de qualquer ação proposta, já vai fazer coisa julgada material, tá? Quais são os requisitos? C. Desta resolução depender o julgamento do mérito, e depende porque ela é uma prejudicial. Se a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia, e se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Então, se nós cumprirmos os requisitos ditados aqui por esse parágrafo 1º do artigo 503, automaticamente essa questão prejudicial já vai fazer coisa julgada material. Essa é uma disposição, pessoal, diferente, bem diferente da colocada pelo CPC de 73, tá bom? Eu acabei me referindo aqui que o legislador revogou a declaratória incidental, mas na realidade a gente pode verificar um resquício da declaratória se a gente for analisar o artigo 430, 433 do CPC, que vai falar sobre aquele incidente de arguição, quando a parte vai arguir a falsidade de um documento, né? Procedimento esse regulamentado pelo CPC. Então, só para que vocês verifiquem, olha o 430, vou só fazer a leitura do caput, do parágrafo único do artigo 430. Ó, uma vez arguída a falsidade, ela vai ser resolvida como questão incidental. Então, se a parte apresenta no processo uma questão, uma alegação sobre a falsidade, arguindo a falsidade de um determinado documento, essa alegação é uma questão prejudicial, porque o juiz, para julgar aquela ação, o mérito daquela ação, ele vai ter que resolver se aquele documento está ok ou não, né? Mas ela decidida, ó, ela diz a lei, uma vez arguída a falsidade, ela será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz a decida como questão principal. Então, a lei diz expressamente, a arguída no processo, ela vai ser decidida como uma questão incidental, a menos que a parte promova uma ação, e aí ele se refere ao artigo 19, que fala sobre a ação declaratória, para que aquela questão incidental se torne uma questão principal. E o 433 complementa no seguinte sentido: a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, ou seja, quando aquela ação for proposta para que a questão incidental vire uma questão principal, né? Constará da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. Então, me parece claramente aqui que nessa questão de arguição de falsidade de documento, a regra que a gente tem é a que a gente tinha no CPC de 73. Essa prejudicial de modo específico, decidida incidentemente no processo, não vai fazer coisa julgada material, a menos que a parte proponha a ação do artigo 19, que é a ação declaratória, para tornar aquela prejudicial uma questão principal e ela constar do dispositivo da sentença, aí sim ela faria coisa julgada material. Então, me parece um resquício da declaratória incidental, mas é fato, gente, que o CPC de 2015, ele revoga os dispositivos, os poucos dispositivos que o CPC de 73 falava sobre essa declaratória. Nós tínhamos 2 artigos, na realidade, que falavam especificamente sobre essa ação. Nós tínhamos o 5º do CPC de 73 e o 325, a gente tinha alguns artigos também ali na parte da coisa julgada do CPC revogado. Esses artigos nós não temos mais no CPC de 2015, que é o CPC vigente, mas parece que o legislador deixa um resquício dessa ação declaratória incidental, muito embora ele tenha alterado o sistema desses limites objetivos que envolvem a nossa coisa julgada, já regulamentando como regra, desde que a gente atenda aos requisitos do artigo 503, parágrafo 1º do CPC, né, no sentido de que aquela prejudicial já vai poder automaticamente fazer coisa julgada material também. Tudo bem, pessoal? Acabei falando muito, mas acho que é necessário. Esse assunto é um assunto um tanto quanto pesado, né? Falei bem rapidinho aqui. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, ó, depois vocês coloquem as dúvidas nos comentários do vídeo. Obrigada. Acompanhe a gente no Facebook, no Instagram, no Twitter.
Muito obrigado pela audiência. Um beijão. Até semana que vem.